Bem-vindos a mais um encontro aqui nos Segredos do Xadrez. Hoje, investigaremos o porquê de Magnus Carlsen ter abdicado de sua coroa. Vamos ao vídeo. Você já alcançou algo que perseguiu durante anos, algo que todo mundo ao seu redor disse que era impossível, e quando finalmente chegou lá, sentiu um vazio estranho ao invés da alegria que esperava. Já se pegou pensando que talvez o prêmio pelo qual você lutou tanto se transformou em uma prisão dourada? Pois bem, você não está sozinho. E hoje vou te contar a história de um homem que chegou ao topo absoluto do seu campo. Permaneceu lá por uma década inteira, sendo praticamente invencível, e então fez algo que ninguém esperava. Ele simplesmente desistiu. Não por fraqueza, não por medo, mas porque descobriu que ser o melhor do mundo tinha um custo que ele não estava mais disposto a pagar. Magnus Carlsen é um nome que mesmo quem não joga xadrez provavelmente já ouviu. Ele é o prodígio norueguês que se tornou grande mestre aos 13 anos, que conquistou o título mundial aos 22 e que dominou o xadrez mundial de uma forma que o esporte nunca tinha visto antes. Ele não era apenas bom, ele era tão superior aos outros que parecia estar jogando um jogo diferente. Seu rating, o número que mede a força de um jogador, chegou a níveis que historiadores do xadrez achavam matematicamente impossíveis. Ele vencia torneios como se estivesse dando um passeio no parque. Mas aqui está o problema. Quando você é tão bom que vencer se torna a única expectativa, o jogo para de ser divertido e se transforma em trabalho. E não qualquer trabalho, mas o tipo de trabalho que consome sua alma. O Campeonato Mundial de Xadrez não é como outros torneios. É um evento que acontece a cada 2 anos, onde o campeão enfrenta um desafiante em um match que pode durar semanas. Para se preparar para esse match, os jogadores de elite passam meses, às vezes 6 meses ou mais, trancados em salas de análise com equipes de segundos, estudando cada vírgula do repertório do oponente, memorizando variações de computador que vão até o 15º ou 20º movimento. É uma guerra de preparação tanto quanto uma guerra no tabuleiro. E para Magnus, esse processo tinha se tornado insuportável. A solução que Magnus encontrou chocou o mundo, mas fez todo o sentido quando você entende a jornada dele. Ele percebeu que não precisava da coroa oficial para ser o rei do xadrez. Ele podia manter o número 1 do ranking mundial, podia continuar vencendo os torneios mais prestigiados, podia continuar provando sua superioridade sem se submeter ao ritual desgastante e repetitivo do ciclo mundial. Ao abandonar o título, ele não estava fugindo do xadrez. Ele estava salvando seu amor pelo jogo. Mas para entender completamente como chegamos a esse ponto, precisamos voltar ao início dessa jornada extraordinária. Magnus Eugen Carlsen nasceu em novembro de 1990 em Tønsberg, uma pequena cidade costeira na Noruega. Ele não veio de uma família de enxadristas. Seu pai era engenheiro e sua mãe trabalhava na área química. Mas seu pai tinha um interesse casual por xadrez. E quando Magnus tinha 5 anos, ele tentou ensinar o jogo para as crianças. Magnus inicialmente não mostrou muito interesse. Ele era o tipo de criança que preferia montar quebra-cabeças e desafios de lógica. Mas aos 8 anos algo clicou. Ele começou a jogar seriamente e quase imediatamente ficou claro que havia algo diferente nele. Ele não apenas aprendia rápido, ele absorvia o jogo de uma forma que parecia intuitiva. Seu pai notou que Magnus conseguia memorizar posições inteiras, apenas olhando para elas brevemente. Ele conseguia calcular variações complexas em sua cabeça sem mover as peças. Aos 10 anos, ele já estava vencendo jogadores adultos experientes. Aos 13, ele se tornou um dos mais jovens grandes mestres da história. A Noruega, um país sem tradição forte no xadrez, de repente tinha um prodígio que estava chamando a atenção do mundo inteiro. Mas o caminho até o topo não foi apenas sobre talento natural. Magnus tinha uma ética de trabalho assustadora. Ele estudava posições por horas, jogava partidas online incansavelmente e viajava pelo mundo competindo em torneios atrás de torneios. Seu pai se tornou seu treinador e gerente, organizando toda a logística dessa carreira meteórica. A família inteira se reorganizou em torno do talento de Magnus. Havia pressão, claro, mas havia também apoio incondicional.
Em 2004, aos 13 anos, Magnus empatou um torneio com o então campeão mundial Garry Kasparov, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. Kasparov ficou impressionado com o garoto norueguês e fez um comentário que se tornaria profético. Ele disse que Magnus tinha um entendimento posicional raro e uma capacidade de encontrar os melhores lances em posições complexas sem depender de memorização de teoria. Era um estilo universal, adaptável a qualquer tipo de posição. Magnus não era especialista em ataques violentos ou defesas impenetráveis. Ele era bom em tudo. Durante seus anos de adolescência e início dos 20 anos, Magnus foi subindo implacavelmente no ranking mundial. Ele vencia os melhores jogadores do planeta com uma consistência assustadora. Em 2010, aos 19 anos, ele se tornou o número 1 do mundo, destronando Veselin Topalov. Mas ser número 1 do ranking não era a mesma coisa que ser campeão mundial. O título mundial tinha que ser conquistado em um match específico, e Magnus ainda não havia chegado lá. Ele teve sua primeira chance em 2013, aos 22 anos, quando enfrentou Viswanathan Anand, o campeão indiano que havia dominado o xadrez por anos. O match aconteceu em Chennai, na Índia, em território hostil para Magnus, com uma multidão apaixonada apoiando Anand. Mas Magnus era implacável. Ele venceu de forma convincente, tornando-se o segundo mais jovem campeão mundial da história moderna, perdendo apenas para Kasparov. A Noruega explodiu em celebração. Eles finalmente tinham um campeão mundial, e não era apenas qualquer campeão. Era um jovem carismático que poderia mudar a imagem do xadrez para sempre. No início, Magnus amava tudo sobre ser campeão. Ele desfrutava da atenção da mídia, das oportunidades comerciais, das viagens ao redor do mundo. Ele defendeu seu título contra Anand novamente em 2014, desta vez em Sochi, na Rússia, e venceu de forma ainda mais dominante. Parecia que Magnus poderia manter o título por décadas se quisesse, mas já havia sinais de que algo estava mudando. Em 2016, ele enfrentou Sergei Karjakin em Nova York. Esse foi o primeiro match verdadeiramente difícil de Magnus como campeão. Karjakin era um defensor excepcional, quase impossível de quebrar. O match foi uma verdadeira guerra de nervos. Após uma sequência de empates agoniantes, Karjakin, conhecido como o ministro da defesa, chocou o mundo ao vencer a 8ª partida. Magnus estava contra as cordas e sentiu o peso da coroa balançar, mas mostrou sua fibra de campeão ao buscar uma vitória salvadora na 10ª partida. O empate no tempo clássico foi suado, e a vitória só veio nos desempates rápidos, deixando Magnus mentalmente exausto. Ele comentou depois que a preparação havia sido brutal, que ele havia passado meses analisando cada detalhe do jogo de Karjakin e que, no final, as partidas clássicas não haviam decidido nada. Foi um aviso do que estava por vir. 2 anos depois, em 2018, veio o match contra Fabiano Caruana em Londres. Caruana era o desafiante americano que estava no melhor momento de sua carreira, tendo vencido o torneio de candidatos de forma dominante. Muitos achavam que ele poderia finalmente derrotar Magnus. O que aconteceu foi ainda mais frustrante. 12 partidas clássicas, todas empatadas. Pela primeira vez na história moderna do campeonato mundial, nenhuma partida clássica foi decidida. Magnus e Caruana jogaram o xadrez mais preciso possível, com preparações profundas que se estendiam por 20 ou mais movimentos em algumas variações. E o resultado foi um empate após outro. Magnus venceu no desempate rápido, mas ele não comemorou da forma que você esperaria de um campeão defendendo seu título. Ele parecia aliviado, não feliz. Em entrevistas após o match, ele foi honesto sobre sua frustração. Ele disse que a preparação para o match havia consumido meses de sua vida e que grande parte do jogo clássico estava se tornando uma competição de quem tinha a melhor preparação de computador, não de quem jogava melhor xadrez. Ele estava começando a questionar se valia a pena. O verdadeiro ponto de ruptura veio em Dubai, em 2021, quando ele defendeu seu título contra Jan Nepomniachtchi. No papel, parecia que seria um match interessante. Nepomniachtchi havia vencido o torneio de candidatos de forma impressionante
e era conhecido por seu estilo agressivo e criativo. Mas o que aconteceu foi uma demonstração brutal da superioridade de Magnus. Ele venceu por larga margem, mas a sexta partida daquele match tornou-se um momento definidor. A sexta partida durou quase 8 horas, tornando-se a mais longa da história dos campeonatos mundiais. Nepomniachtchi havia cometido um erro sutil no meio-jogo, e Magnus, como um boa constrictor, lentamente apertou a posição até que não houvesse mais ar para respirar. Foram 136 movimentos de precisão implacável. Quando a partida finalmente terminou, Magnus se levantou da cadeira e você podia ver a exaustão em cada linha de seu rosto. Ele havia vencido, mas a que custo? Após aquele match, Magnus deu uma entrevista que enviou ondas de choque através da comunidade de xadrez. Ele disse, com uma franqueza desconcertante, que provavelmente não defenderia seu título novamente, a menos que o desafiante fosse Alireza Firouzja, o jovem prodígio iraniano-francês que representava a nova geração. Muitos acharam que era um blefe, uma forma de pressionar a FIDE a mudar o formato do campeonato. Mas quem realmente prestou atenção nas palavras de Magnus e no tom de sua voz, sabia que ele estava falando sério. Os meses que se seguiram ao match de Dubai foram de especulação intensa. Magnus continuou jogando em outros torneios e continuou vencendo com uma margem confortável. Ele provou repetidamente que ainda era o melhor jogador do mundo por uma diferença significativa. Mas a questão persistia. Ele defenderia o título? A FIDE tentou várias abordagens para convencê-lo. Eles sugeriram mudanças no formato, ofereceram mais flexibilidade nas condições, mas Magnus permaneceu em silêncio sobre suas intenções. O torneio de candidatos de 2022 aconteceu em Madrid, e Jan Nepomniachtchi venceu novamente, tornando-se o desafiante oficial. Todos os olhos se voltaram para Magnus. O que ele faria? Haveria uma revanche? Em 20 de julho de 2022, Magnus finalmente deu sua resposta oficial através de uma declaração nas redes sociais e em uma entrevista. Ele não defenderia seu título. Ponto final. Pela primeira vez desde 1946, quando o sistema de campeonato mundial moderno foi estabelecido, um campeão saudável e em plena forma simplesmente desistia do título. A reação foi explosiva. Alguns fãs ficaram devastados, sentindo que Magnus estava traindo o esporte. Outros grandes mestres criticaram a decisão, argumentando que um campeão tem a responsabilidade de defender o título no tabuleiro, não de simplesmente entregá-lo. Mas havia também aqueles que entenderam completamente. Jogadores de elite que haviam passado pelo processo brutal de preparação para matches mundiais expressaram empatia. Eles sabiam o custo psicológico e mental que Magnus estava descrevendo. Magnus explicou sua decisão com clareza e sem se desculpar. Ele disse que já havia provado tudo o que precisava provar como campeão mundial. Ele havia defendido o título com sucesso 5 vezes ao longo de 9 anos. Ele não estava saindo porque tinha medo de perder. Ele estava saindo porque a preparação para esses matches havia se tornado um processo que ele não tinha mais interesse em repetir. O xadrez, para Magnus, sempre foi sobre a alegria da descoberta, sobre testar ideias, sobre a beleza da luta no tabuleiro. O formato do campeonato mundial havia transformado isso em algo mecânico e opressivo. Ele também foi honesto sobre outro aspecto: a motivação. O que o motivaria a passar 6 meses se preparando novamente? Mais dinheiro? Ele já era financeiramente seguro. Mais glória? Ele já era reconhecido universalmente como o melhor. Mais um número ao lado de seu nome nos livros de história? Isso não era suficiente para justificar o sacrifício que seria exigido. Magnus havia atingido um ponto onde a honestidade consigo mesmo era mais importante do que satisfazer as expectativas dos outros. A FIDE, sem muita escolha, organizou um match entre Nepomniachtchi e Ding Liren, o jogador chinês que havia terminado em 2º lugar no torneio de candidatos. Em abril de 2023, Ding Liren venceu aquele match e se tornou o novo campeão mundial. Mas todos sabiam a verdade. O verdadeiro número 1 do mundo ainda era Magnus Carlsen. O título havia se separado do jogador mais forte,
algo que não acontecia desde os dias controversos de Bob Fischer nos anos 70. Mas aqui está a parte fascinante. Desde que abandonou o título, Magnus não desapareceu do xadrez. Longe disso, ele se tornou ainda mais ativo e ainda mais dominante. Livre das amarras da preparação para matches mundiais, ele começou a jogar em mais torneios, especialmente nas modalidades mais rápidas como Blitz e Rapid, onde a intuição e o talento natural importam mais do que memorização de teoria. E ele continuou vencendo tudo. Em 2022 e 2023, Magnus defendeu seus títulos mundiais de Blitz e Rapid, provando que sua decisão não tinha nada a ver com o declínio de habilidade. Ele também começou a jogar aberturas não convencionais, experimentando ideias malucas que nenhum jogador de elite normalmente arriscaria. Sem a pressão de defender um título mundial, ele estava jogando com uma liberdade que não havia demonstrado em anos. O brilho voltou aos seus olhos. Ele estava se divertindo novamente. Magnus também se tornou mais vocal sobre o que ele achava que estava errado com o xadrez moderno. Ele criticou abertamente o formato do campeonato mundial, argumentando que era antiquado e não refletia adequadamente quem era o melhor jogador. Ele defendeu uma mudança para um sistema mais dinâmico, possivelmente envolvendo um circuito de torneios durante todo o ano, ao invés de um único match a cada 2 anos. Ele estava usando sua influência para tentar moldar o futuro do esporte, de uma forma que outros campeões nunca haviam feito. Houve também um aspecto comercial na decisão de Magnus que não pode ser ignorado. Ele havia fundado uma empresa chamada Play Magnus, que incluía aplicativos de xadrez, plataformas de treinamento e conteúdo educacional. Em 2022, essa empresa foi vendida para a Chess.com por mais de 80 milhões de dólares. Magnus estava construindo um império comercial no mundo do xadrez que ia muito além de simplesmente vencer torneios. Ele entendeu que sua influência e sua marca pessoal eram mais valiosas do que qualquer título oficial. Mas não pense que a decisão de Magnus foi puramente pragmática ou comercial. No fundo, era sobre saúde mental e qualidade de vida. Ele havia visto outros grandes campeões serem consumidos pela obsessão com o título. Bob Fischer se tornou um recluso paranoico após perder seu título sem defendê-lo. Garry Kasparov lutou contra a derrota contra Deep Blue como se fosse uma traição pessoal. Magnus olhou para esses exemplos e decidiu que não queria esse destino. Ele queria manter seu amor pelo xadrez, e isso significava estabelecer limites. A lição mais profunda da decisão de Magnus não é sobre xadrez, é sobre sucesso e realização pessoal. Vivemos em uma cultura que idolatra a conquista, que diz que você sempre deve querer mais, alcançar mais alto, nunca estar satisfeito. Magnus virou essa narrativa de cabeça para baixo. Ele disse que está tudo bem em alcançar o topo, e então decidir que você não quer pagar o preço para ficar lá. Ele nos mostrou que a verdadeira coragem às vezes está em caminhar para longe do que todos esperam que você faça. Isso não significa que Magnus está se aposentando ou diminuindo o ritmo. Pelo contrário, ele estabeleceu novos objetivos para si mesmo. Ele quer alcançar um rating de 2.900, um número que nunca foi alcançado na história do xadrez e que muitos especialistas acham que pode ser impossível. Ele quer continuar dominando os torneios de elite e provando que é o melhor, mas nos seus próprios termos. Ele quer explorar outras áreas, incluindo variantes de xadrez como Chess 960, onde a posição inicial é embaralhada, eliminando completamente a vantagem da preparação teórica. Magnus também se tornou uma espécie de embaixador informal do xadrez para uma nova geração. Ele é ativo nas redes sociais, joga partidas online contra streamers populares, participa de eventos promocionais e usa sua plataforma para tornar o xadrez mais acessível e interessante para o público geral. Ele entendeu que seu legado não será apenas sobre quantos títulos ele venceu, mas sobre como ele mudou a percepção pública do jogo. Há algo profundamente humano e relatable na jornada de Magnus. Quantos de nós já estivemos em posições onde alcançamos algo que pensávamos que queríamos, apenas para descobrir que não era exatamente como imaginávamos? Quantos de nós sentimos a pressão de manter um certo padrão
ou expectativa porque é o que os outros esperam, mesmo quando isso está nos desgastando por dentro. Magnus nos deu permissão para fazer uma escolha diferente. Ele nos mostrou que você pode ser excelente sem sacrificar sua sanidade mental. É importante notar que a decisão de Magnus não foi unânime entre a comunidade de xadrez. Ainda há debates acalorados sobre se ele fez a coisa certa. Alguns argumentam que grandes campeões do passado, como Anatoly Karpov e Garry Kasparov, defenderam seus títulos dezenas de vezes sob condições muito mais difíceis e nunca desistiram voluntariamente. Eles veem a decisão de Magnus como uma falha em honrar a tradição do esporte. Outros contra-argumentam que tempos diferentes exigem abordagens diferentes e que Magnus tem o direito de definir seu próprio caminho. O que não pode ser negado é que Magnus permanece o jogador dominante de sua geração. Mesmo sem o título de campeão mundial, ele é universalmente reconhecido como o melhor jogador vivo. Seu rating continua significativamente acima de todos os outros. Quando ele entra em um torneio, ele é o favorito esmagador para vencer. Ele provou que você não precisa de um cinto de campeão para ser o campeão de fato. Existem paralelos interessantes entre Magnus e outros atletas em diferentes esportes que fizeram escolhas semelhantes. Pense em alguém como Nico Rosberg na Fórmula 1, que venceu o Campeonato Mundial em 2016 e imediatamente se aposentou porque sabia que vencer novamente exigiria o mesmo sacrifício brutal e ele não queria fazer isso de novo. Ou em artistas que alcançam fama massiva e então deliberadamente dão um passo para trás porque valorizam sua privacidade e saúde mental mais do que mais sucesso comercial. O que torna a história de Magnus especialmente fascinante é que ela ainda está sendo escrita. Ele tem apenas 34 anos enquanto escrevo isso. Ele poderia facilmente jogar em alto nível por mais 10 ou 15 anos. Quem sabe o que ele vai fazer nesse tempo? Talvez ele decida voltar e competir pelo título mundial novamente, se o formato mudar de uma maneira que ele acha mais interessante. Talvez ele continue dominando o circuito de torneios sem nunca tocar no campeonato mundial novamente. Talvez ele surpreenda a todos nós de uma forma completamente diferente. O que sabemos com certeza é que Magnus Carlsen redefiniu o que significa ser um campeão de xadrez no século XXI. Ele mostrou que você pode honrar o jogo e seus próprios valores ao mesmo tempo. Ele provou que a grandeza não exige autoflagelação ou sacrifício interminável. E talvez mais importante, ele nos lembrou que o verdadeiro poder vem de fazer escolhas que são certas para você, mesmo quando o mundo inteiro está assistindo e julgando. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história ressoou com você. Seja qual for o motivo, espero que a história de Magnus tenha te dado algo para pensar sobre suas próprias escolhas e prioridades. Se inscreva no canal, dê like, compartilhe este vídeo e ative o sininho. Contamos com a sua ajuda e nos vemos no próximo episódio.